Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, é uma grande satisfação saber que você está aí e que reserva esses minutinhos para estar conosco nesse encontro tão especial para a nossa vivência cristã, o encontro com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro, e o Evangelho de hoje é segundo Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, ele nos recorda o chamado e a escolha dos primeiros discípulos de Jesus. Jesus os escolheu e os enviou com a missão de formar comunidades que vivessem os seus ensinamentos, que vivessem o seu Evangelho. E o evangelista Lucas, ele nos mostra bem claramente que Jesus primeiro se retira sozinho para rezar, antes de escolher os seus discípulos, que seriam os multiplicadores dos seus ensinamentos. Aliás, Jesus ele sempre se retirava e se preparava com a oração antes de cada momento importante da sua missão. E isso tem muito a nos ensinar. Jesus quer nos ensinar que a gente precisa sempre rezar antes de tomar decisões, de fazer escolhas. As nossas comunidades, as nossas lideranças precisam aprender a sempre se preparar primeiro com a oração antes de tomar decisões importantes, antes de planejar as atividades da evangelização. Se todos nós fizéssemos isso, com certeza não seriam tomadas tantas decisões erradas nas comunidades, própria sociedade em geral e também na nossa vida pessoal. Certamente as decisões e as escolhas seriam muito mais acertadas e tudo seria muito melhor. E depois de rezar, Jesus então chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles. E eles não foram escolhidos para serem apenas discípulos ou uma espécie de simpatizantes de Jesus, mas para serem apóstolos, para serem as bases da igreja, da comunidade cristã formada por Jesus. Eles foram escolhidos para uma missão, para a responsabilidade de formar a igreja, de formar comunidades que vivessem os ensinamentos de Jesus. E nós vemos que Jesus escolheu 12, que é um número simbólico na Bíblia que significa a totalidade. E também cada um era diferente do outro, cada um deles tinha o seu jeito. Isso quer dizer que ao chamar os 12, Jesus está chamando todos. Assim, também todos nós somos chamados ao discipulado e ao apostolado, e pelo batismo temos uma missão muito importante a cumprir na igreja. Nós temos a missão de ajudar a fazer das nossas comunidades lugares onde não haja injustiças e nenhum tipo de maldade, onde não haja ódio e nem violência, mas haja apenas a justiça, a paz, o amor, a união, e onde todos vivam como irmãos. E assim como no Evangelho, Jesus continua também hoje chamando a todos nós, independentemente de quem somos, de como nós somos. Jesus, ele deu aos 12 do Evangelho e quer dar a cada um de nós também a mesma oportunidade de conversão e de participação na construção do reino de Deus. O problema é que nem todos sabem ou nem todos querem aproveitar essa oportunidade e preferem
seguir outros caminhos. Mas nós precisamos aproveitar com alegria e acolher com disponibilidade essa oportunidade que Ele nos dá. Precisamos fundamentar a nossa vida em Cristo, seguir o seu exemplo levando uma vida de oração e de integridade. Precisamos viver a nossa fé em comunidade, acolhendo a todos, sem distinção, dando oportunidades iguais para todas as pessoas, principalmente as que são sempre discriminadas ou esquecidas. Enfim, nós precisamos nos empenhar para sermos sempre fiéis aos ensinamentos de Cristo, principalmente ao da oração, para que as nossas decisões sejam as mais acertadas e o nosso modo de agir seja o mais correto possível, tanto na vida pessoal como principalmente na vida comunitária. Que o bom Deus da vida te abençoe, te guarde, te proteja, te conserve sempre na alegria e na paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você pela sua agradável companhia. Permaneça na paz do Senhor e até amanhã para o nosso novo encontro, se Deus quiser.